Thomas Jonathan Jackson nasceu em 21 de janeiro de 1824, em Clarksburg, Virgínia, agora parte da Virgínia Ocidental. Sua infância foi marcada por dificuldades e perdas, moldando seu caráter resiliente desde cedo. A tragédia atingiu a família quando seu pai e sua irmã morreram de febre tifoide, quando ele tinha apenas 2 anos. Sua mãe, Julia Neely Jackson, ficou viúva com 3 filhos pequenos e dívidas significativas. Julia casou-se novamente, mas seu novo marido não gostava dos enteados, levando a mais instabilidade para o jovem Jackson. Aos 7 anos, ele e sua irmã mais nova, Laura, foram enviados para viver com seu tio paterno, Cummins Jackson, em Jackson's Mill. Cummins Jackson era um guardião severo, mas justo, que proporcionava um ambiente estruturado, embora exigente. Crescendo no moinho, Jackson aprendeu o valor do trabalho duro, administrando tarefas agrícolas e ajudando nos negócios da família. Ele desenvolveu uma reputação de ser quieto, ponderado e intensamente determinado em todas as suas atividades. Sua educação formal foi esporádica, mas ele era um leitor ávido e, em grande parte, autodidata. Em 1842, uma vaga na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, ficou inesperadamente disponível. Com escolaridade formal limitada, Jackson estava mal preparado para os rigorosos exames de admissão da academia. Ele disse à banca examinadora que, se o deixassem entrar, ele nunca desistiria. Fiel à sua palavra, ele começou no final de sua classe, mas subiu constantemente através de puro e implacável esforço. Ele memorizava as lições à noite, muitas vezes ficando acordado muito tempo, depois que os outros já tinham ido dormir. Seus colegas inicialmente zombavam de seu comportamento desajeitado e rústico, mas passaram a respeitar sua tenacidade inabalável. Na época de sua formatura em 1846, ele havia subido para a 17ª posição em uma classe de 59. Seus colegas incluíam futuros generais da Guerra Civil, como George McClellan e George Pickett. Comissionado como segundo-tenente no 1º Regimento de Artilharia do EUA, a primeira missão de Jackson foi na Guerra Mexicano-Americana. Ele serviu, com distinção, sob o comando do general Winfield Scott durante a campanha para capturar a cidade do México. No cerco de Veracruz, ele foi elogiado por seu comando calmo e eficaz de sua bateria de artilharia. Durante a Batalha de Chapultepec, ele se recusou a retirar seus canhões sob fogo pesado, uma demonstração precoce de sua famosa teimosia no campo de batalha. Sua bravura lhe rendeu 2 promoções por mérito, passando de tenente a major no exército regular. A guerra lhe proporcionou uma experiência inestimável em logística, táticas e liderança de homens em combate. Após a guerra, Jackson serviu em vários postos militares, incluindo Fort Meade, na Flórida, e Fort Hamilton, em Nova York. Em 1851, ele aceitou um cargo de professor no Instituto Militar da Virgínia, VMMA, em Lexington, Virgínia. Ele tornou-se professor de filosofia natural e experimental e instrutor de táticas de artilharia. Como professor, ele não era popular. Seu estilo de ensino era rígido, e ele frequentemente proferia palestras textualmente de memória. Os alunos o achavam excêntrico e o apelidaram de Tom Fool Jackson. Apesar de suas peculiaridades, ele era profundamente comprometido com seus deveres e com o desenvolvimento de seus cadetes. Durante esse período, a fé religiosa já forte de Jackson aprofundou-se significativamente. Ele se tornou um presbiteriano devoto, conhecido por suas longas orações e estrita observância do sábado. Em 1853, ele se casou com Eleanor L. Junkin, filha do presidente do Washington College, nas proximidades. Tragicamente, a felicidade deles durou pouco. Ellie morreu no parto apenas 14 meses depois, junto com o filho natimorto. A perda devastou Jackson, reforçando sua confiança na fé,
para suportar o sofrimento. Ele encontrou o amor novamente e, em 1857, casou-se com Mary Anna Morrison, filha de um proeminente ministro da Carolina do Norte. Este casamento foi uma fonte de grande felicidade e estabilidade para ele. Eles tiveram 2 filhas, mas apenas uma, Julia Laura Jackson, sobreviveu até a idade adulta. Jackson era hipocondríaco, constantemente preocupado com sua saúde e experimentando vários remédios caseiros. Ele frequentemente mantinha um braço erguido, acreditando que isso melhoraria sua circulação. A crise de secessão de 1861 pôs fim à sua vida tranquila em Lexington. Embora fosse um unionista e se opusesse à secessão, ele era ferozmente leal ao seu estado natal, a Virgínia. Quando a Virgínia votou para deixar a União, Jackson optou por seguir seu estado. Ele recebeu ordens para liderar o corpo de cadetes do EVMA para Richmond para servirem como instrutores de treinamento. Ele logo foi comissionado como coronel na milícia da Virgínia e enviado para comandar em Harper's Ferry. Sua tarefa era organizar os recrutas inexperientes que chegavam para formar uma força de combate coesa. Essa força se tornaria o núcleo da famosa Brigada Stonewall. Em julho de 1861, a primeira grande batalha da guerra se aproximava perto de Manassas, Virgínia. Durante a primeira batalha de Bull Run, a brigada de Jackson correu para o fronte para reforçar uma linha confederada em colapso. Eles assumiram uma posição defensiva em Henry House Hill, um terreno elevado fundamental. Enquanto outras unidades confederadas vacilavam, o general Barnard B. reuniu seus homens apontando para a linha de Jackson. Ele gritou: "Lá está Jackson parado como um muro de pedra. Reúnam-se atrás dos virginianos." O apelido Stonewall nasceu naquele momento e o definiria para a história. A brigada de Jackson manteve sua posição contra repetidos ataques da União, virando a maré da batalha. A firmeza de seus homens contribuiu significativamente para a vitória confederada. Após a batalha, Jackson foi promovido a major-general. Na primavera de 1862, ele recebeu o comando do distrito de Shenandoah Valley. Sua tarefa era defender o vale e impedir que as forças da União reforçassem o exército de McClellan perto de Richmond. O que se seguiu foi uma das campanhas mais brilhantes da história militar, a Campanha do Vale. Vastamente em menor número, Jackson usou velocidade, decepção e manobras audaciosas para derrotar vários exércitos da União em sucessão. Seus soldados de infantaria ficaram conhecidos como cavalaria a pé por sua capacidade de cobrir imensas distâncias com velocidade incrível. A campanha começou com uma derrota tática na primeira batalha de Kernstown, sua única derrota na guerra. Apesar da derrota, sua ação agressiva convenceu Washington de que ele representava uma grande ameaça, imobilizando milhares de tropas da União. Jackson, então, embarcou em uma série de marchas rápidas e batalhas intensas. Ele derrotou as forças da União McDowell, Front Royal, e na primeira batalha de Winchester. Em Winchester, ele derrotou o exército da União, sob Nathaniel P. Banks, capturando uma vasta quantidade de suprimentos. A audácia de sua campanha espalhou medo por todo o norte e fez dele um herói confederado. Ele usou com maestria o terreno do vale, empregando suas montanhas e rios a seu favor. A campanha culminou nas vitórias gêmeas de Cross Keys e Port Republic no início de junho. Em pouco mais de um mês, seu exército de 17 mil homens marchou mais de 600 milhas e neutralizou uma força combinada da União de mais de 50 mil. Sua campanha do Vale ainda é estudada hoje como uma obra-prima de velocidade e manobra. Com o Vale garantido, Jackson recebeu ordens de se juntar a Robert E. Lee para a defesa de Richmond. Ele desempenhou um papel fundamental, embora às vezes criticado, nas batalhas dos 7 dias. Suas tropas, exaustas da campanha do Vale, às vezes demoravam para entrar em combate, particularmente em Gainesville. No entanto,
Sua presença foi crucial para a estratégia de Lee de afastar o exército de McClellan de Richmond. Após os 7 dias, Lee reorganizou o exército, dando a Jackson o comando do 2º Corpo. Lee encontrou um subordinado que entendia seu estilo agressivo e audacioso de guerra. Em agosto de 1862, Jackson foi enviado para lidar com uma nova ameaça da União, sob o comando do general John Pope. Ele executou uma ousada marcha de flanco, capturando o principal depósito de suprimentos de Pope em Manassas Junction. Depois de destruir os suprimentos, ele escondeu seu corpo em um bosque próximo, aguardando a reação de Pope. Quando o exército de Pope avançou, o corpo de Jackson atacou, iniciando a Segunda Batalha de Bull Run. Por 2 dias, os homens de Jackson mantiveram sua posição contra furiosos ataques da União. A chegada oportuna do corpo do general James Longstreet selou uma vitória confederada decisiva. A vitória limpou a Virgínia das tropas da União e abriu caminho para a primeira invasão de Lee ao norte. Durante a campanha de Maryland, Jackson foi destacado para capturar a guarnição federal em Harper's Ferry. Ele capturou com sucesso mais de 12.000 soldados da União e uma vasta quantidade de equipamentos, a maior rendição das forças do ZEUA até a Segunda Guerra Mundial. Após esse sucesso, ele fez uma marcha forçada para se reunir ao exército de Lee em Sharpsburg, Maryland. Suas tropas chegaram bem a tempo para a Batalha de Antietam, o dia mais sangrento da história americana. O corpo de Jackson manteve o flanco esquerdo confederado, centrado em um milharal mortal e em Westwoods. A luta neste setor foi uma das mais selvagens de toda a guerra. Apesar das baixas impressionantes, a linha de Jackson dobrou, mas nunca quebrou. Em dezembro de 1862, na Batalha de Fredericksburg, Jackson comandou o flanco direito confederado. Seu corpo foi posicionado em um cume arborizado, conhecido como Prospect Hill. Uma brecha em sua linha foi brevemente explorada pelas tropas da União, mas um rápido contra-ataque selou a brecha. A batalha foi outra grande vitória confederada, solidificando a reputação de Jackson como um comandante invencível. O inverno de 1862-1863 foi um período de descanso e reequipamento para o exército, e um tempo de profundo reavivamento religioso. Jackson, um homem de fé profunda, foi uma figura-chave neste despertar espiritual. Maio de 1863 trouxe a Batalha de Chancellorsville, muitas vezes considerada a obra-prima de Lee. Enfrentando um exército da União muito maior sob o comando do general Joseph Hooker, Lee tomou uma decisão ousada. Ele dividiu seu exército, deixando uma pequena força para enfrentar Hooker enquanto enviava Jackson em outra marcha de flanco audaciosa. O objetivo de Jackson era atacar o flanco direito exposto do exército da União. No final da tarde de 2 de maio, o corpo de Jackson estava em posição. Ele perguntou a um subordinado: "General, as tropas vão aplaudi-lo em um momento." O ataque foi uma surpresa completa e um sucesso devastador. O corpo da União se dissolveu em pânico, correndo para salvar suas vidas. Quando a escuridão caiu, Jackson cavalgou com sua equipe para explorar um possível ataque noturno. Ao retornar para suas linhas, seu grupo foi confundido com a cavalaria da União por seus próprios homens. Uma saraivada de tiros soou na escuridão. Jackson foi atingido 3 vezes, 2 no braço esquerdo e 1 na mão direita. Ele foi carregado do campo, com o braço estilhaçado. Seu braço esquerdo teve que ser amputado pelo Dr. Hunter McGuire. Ao ouvir a notícia, o general Lee disse: "Ele perdeu o braço esquerdo, mas eu perdi o meu braço direito." Inicialmente, Jackson parecia estar se recuperando bem da cirurgia. No entanto, ele logo desenvolveu pneumonia, uma complicação comum e muitas vezes fatal na época. Sua condição se deteriorou rapidamente. Em seu delírio,
Ele gritava ordens como se ainda estivesse no campo de batalha. No domingo, 10 de maio de 1863, seu declínio tornou-se irreversível. Suas últimas palavras foram: "Vamos atravessar o rio e descansar sob a sombra das árvores." Stonewall Jackson estava morto aos 39 anos. Sua morte foi um golpe devastador para a Confederação, do qual nunca se recuperou totalmente. Ele foi lamentado em todo o Sul como um herói nacional e um gênio militar. Seu corpo foi velado na capital confederada antes de ser levado para Lexington, para o enterro. Ele foi enterrado no cemitério Memorial Stonewall Jackson, em Lexington, Virgínia, seu local de descanso final. Robert E. Lee nunca mais teria um subordinado do calibre de Jackson para executar manobras ousadas e independentes. Muitos historiadores argumentam que o resultado de Gettysburg e, talvez, da guerra poderia ter sido diferente se Jackson estivesse lá. O legado de Stonewall Jackson é complexo. Ele foi um estrategista brilhante, um homem devotamente religioso e um proprietário de escravos. Como comandante militar, suas campanhas ainda são estudadas por seu brilhantismo e audácia. Ele continua sendo uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da Guerra Civil Americana.